aula 17 de matemática, com algumas informações e curiosidades sobre a fundação, a história, né, da nossa cidade de São José do Rio Pardo, que esse mês vai comemorar 156 anos de existência. Aqui nós vamos trabalhar a formação de números com unidade de milhar, então agora nós já vamos falar em mil, composição e decomposição e medidas de comprimento. São José do Rio Pardo é um município do estado de São Paulo, que fica localizado no Brasil. É um país. A população é de 54.763 habitantes em uma área de 419 quilômetros quadrados. A elevação, a altitude, né, é de 676 metros. Altitude, lembra da nossa aula, é a altura, né, que a nossa cidade fica em relação ao nível do mar. Foi fundada pelo coronel Antônio Marçal Nogueira de Barros em 1870. No mesmo ano foi construída a Capela São José. Tornou-se município em 1885, quando foi desmembrado de Casa Branca, no final de 1800 e no início de 1900. A cidade recebeu uma grande quantidade de imigração do norte da Itália. Esses imigrantes vieram para a nossa cidade, né, compraram algumas fazendas aqui e começaram a trabalhar na lavoura de café, substituindo a mão de obra escrava. Porque em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, libertando os escravos. Bom, formando números, vamos utilizar o número de habitantes da nossa cidade para a gente fazer alguns cálculos, fazer uma decomposição e uma composição e um cálculo de adição. Então, 54.763. 50.000, ó, dezena de milhar. Eu coloco um ponto e 3 zeros. Pronto, escrevi 50.000. Mais... Opa! Espera aí que eu vou voltar a fazer de novo. 50.000 mais 4.000, ó, ponto, 3 zeros. Eu ponho normalmente o ponto para facilitar a leitura do número, mas não precisa pôr, tá? 700, eu acho mais fácil usar o número com ponto para ler. 60, o 6, que está na dezena, vale 60, e o 3 na unidade. Perceba aqui, ó, que eu coloquei número embaixo de número, para não fazer confusão. Montei a minha adição em pé, né, a continha em pé, e aí eu vou fazer unidade primeiro, 0 mais 0 mais 0 mais 3, eu tenho o resultado quanto? Eu tenho o resultado, sabia que isso ia acontecer. Eu tenho o resultado 3. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Aí, eu tenho o resultado 3. Agora eu vou na dezena. 0 mais 0 mais 6, 6. Eu tenho o resultado 6. Centena, 0 mais 7, 7. Eu tenho o resultado 7. Unidade de milhar, 0 mais 4, 4. Dezena de milhar, 5. Não tem nada para somar com 5. Mesma coisa que ter 0. Então, 5 mais 0, 5. Olha o número que surgiu aqui, ó, eu conto. Da unidade para centena, 1, 2, 3. E põe o ponto. 54.763. Professora Sabrina, eu posso fazer essa conta deitada? Pode, é só você fazer, né? A decomposição deitada, 50.000 mais 4.000 mais 700 mais 60 mais 3. Pronto, está decomposto o número 54.763.
indicando o quê? O número de habitantes da nossa cidade em 2018, quando foi o último censo. Números e medidas. Agora, números aqui indicando medidas. Ó. Ali no texto falou que a área de São José do Rio Pardo equivale a 419 quilômetros quadrados. Mas o que é área? A área é a medida de uma superfície. Para você entender melhor isso, imagine um campo de futebol, aonde eu vou traçar quadradinhos nesse campo de futebol, todos do mesmo tamanho e com a mesma medida, né? Já que quadrado é uma figura geométrica que tem 4 lados iguais. Então, todos os quadradinhos que eu conseguir traçar, desenhar, né? Na superfície desse campo, no espaço que é ocupado por esse campo, eu vou chamar de área, tá bom? Então, aqui, ó, nesse quadradinho aqui, cada quadradinho é uma unidade de área. Se você for contar aqui, você tem 70 unidades de área. Então, esse campo aqui de futebol, né, equivale a 70 unidades de área. Essa é a área, a superfície que ele ocupa, tá? Em um determinado lugar. Para medir a área, eu uso a unidade metro quadrado ou quilômetro quadrado, tá? Que nem no caso aqui, a unidade utilizada foi quilômetro quadrado. Toda vez que você vê esse doisinho aqui em cima, ó, ele significa quadrado, tá bom? Então, vamos prosseguir. Mais para frente, você irá aprender melhor, né, de onde surgiu esse quadrado, o que quer dizer esse quadrado, tá? Medida de comprimento, unidades de medida e decomposição. Aqui nós vamos trabalhar com a altitude de São José, 676 metros de altura, né, em relação ao nível do mar. Então, vamos lá. Vamos decompor esse número, 676 metros. Como eu falo, ó, o 6 na centena vale 600, mais o 7 na dezena vale 70. E o 6 na unidade vale 6. Pronto, está decomposto o número 676. E aqui eu usei a unidade de medida, o quê? Metro. Então, como unidade de comprimento, eu tenho o metro. Tá difícil, hein? O metro, que normalmente é representado pela letra M minúscula. E eu tenho também o quilômetro, quando eu quero medir distâncias grandes, que normalmente eu vejo nas placas aí representada pelo km, tá? Então, vamos seguindo em frente. Agora, nós vamos trabalhar nas datas importantes, como medidas de tempo, e vamos fazer a composição e a decomposição dessas datas, né? Dos números que indicam essa data. Olha aqui, agora eu já vou começar a trabalhar a unidade de milhar, né? Esse cubo grande aqui, ó, ele vale 1000 unidades. Ele vale 1 milhar, 1000 unidades. A plaquinha, 100 unidades, uma centena. A barrinha, 10 unidades, uma dezena. E o cubinho, uma unidade. Então, vamos seguir aqui, ó. O 1, eu sei que vale 1000. O 800, o 8 aqui na centena, eu sei que vale 800. O 8 na dezena, eu sei que vale 80. E o 5 na unidade, eu sei que vale 5. Então, para mim decompor esse número, ficou fácil. É só eu vir aqui e escrever 1000. Se quiser pôr o pontinho, pode pôr. Se não quiser, não precisa. Mais 800, mais 80, mais 5. Pronto, está decomposto o nosso número 1885.
Se eu não estiver enganada, o que representa o ano de 1885? São José tornou-se município. Muito bem, vamos prosseguir. 1900, olha aqui, ó. O cubo grande, 1000 unidades, então o número 1 na unidade de milhar vale 1000. O 900 na centena, o 9 na centena vale 900, olha aqui, 9 plaquinhas de 100. Então, eu tenho aqui 900. Então, para formar 1900, o que eu preciso? Eu preciso do número 1000 mais o número 900. Pronto, está decomposto o meu número. Tudo bem, tranquilo? E o que aconteceu em 1900 aqui na nossa cidade? Foi a chegada, né, dos imigrantes italianos. Vamos prosseguir. Agora, nós vamos decompor o número 1800. Veja aqui, ó, eu coloquei um cubo grande representando 1000 unidades, né? Representando 1000. E quantas plaquinhas valendo 100? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem uma aqui que está sobrando. Só 8 plaquinhas. Então, 8 plaquinhas de 100, eu tenho o número 800. Então, 1000 mais 800 formam o número 1800. Então, eu vou decompor o número 1800. 1000, pontinho, 3 zerinhos, mais 800. Pronto, está decomposto o número 1800. Agora, nós vamos decompor o último número, 1888, né? Que foi quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, libertando os escravos. Então, vamos lá, 1888. Um cubo grande valendo 1000, representando 1000, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plaquinhas de 100, representando o número 800, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barrinhas de 10, representando o número 80, e mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cubinhos, representando o 8 da unidade. Então, se eu for, né, decompor esse número aqui, o 1888, ele vai ficar assim, ó. 1, para escrever 1000, pontinho, 3 zeros. Então, 1000 mais 800 mais 80 mais 8. Lembrando que eu uso pontinho ali só para facilitar a minha leitura do número, tá bom? Se não quiser pôr, não precisa pôr. Mas eu ponho porque fica mais fácil a leitura. Se eu tivesse pedido para você, agora escreva esse número por extenso. Como você escreveria? 1888. Então, na prática a gente fala 1000, né? Mas na verdade, veja bem, é 1000. Então, por extenso, você vai escrever assim, ó. De novo, não perca essa mania. Então, 1888. Pronto, você escreveu por extenso o número 1888. Tranquilo até aqui? Espero que tenham gostado dessa nossa aula.